como eu aprendi a nadar. E isso foi Nossa, demorou muito pra eu aprender a nadar. Eu aprendi a nadar com 7 anos, sério. E outras pessoas normalmente aprendem a nadar muito cedo. Mas eu fui diferente. Eu quase com 8 anos aprendi a nadar. Eu juro. E hoje eu vou contar a história de como eu aprendi a nadar, né? Sozinha, sem ninguém me ajudar. E foi um piscar de olhos que ninguém viu quando eu comecei a nadar. Ninguém percebeu quando eu aprendi a nadar e tal, né? Foi o seguinte. Eu tinha 7 anos, né? Aí eu fui pra um rio, né? Que agora eu esqueci o nome. Acho que é Rio Jaguaribe. Aí quando eu cheguei lá, eu queria muito nadar, só que eu não sabia nadar, né? Aí eu fui lá, né? Opa. Aí eu fui lá no rio, fiquei só sentada na beiradinha do rio. Aí, né? Eu ficava olhando porque eu queria ir nadar, né? Mas eu não sabia. Aí eu fui sem minha mãe deixar, né? Porque eu sou teimosa. Aí pronto. Eu entrei, a água veio ficar. Aí eu era bem pequena naquela época, eu era pequena, gente. A água ficou no meio de mim, eu já tava com medo, porque eu tava com medo de me afogar, porque o rio era muito fundo e não dava pra nadar direito, né? Nem os adultos conseguiam nadar naquele rio, gente. Eu juro, de tão fundo que era. Aí aí eu fui tentando memorizar na minha mente, né? Fui na minha mente mesmo, tentando pensar como é que nada. Que criança é assim, gente. Hoje eu já tenho 11 anos, já sei nadar muito bem, graças a Deus. Mas naquele dia eu quase que me afoguei. Pronto, eu entrei dentro da água e comecei a nadar, gente. Assim, do nada. Eu morrendo de medo, eu já tava gelada, me tremendo, de tanto medo, perdi até o sangue. Aí, minha mãe, eu aproveitei que minha mãe tinha saído da água, mas a amiga dela, né? Ui, não, a amiga dela. Aí eu fui lá, né? Aí eu fiquei olhando, eu tava no meio do rio, porque ela não deixou eu ir nadar, gente, porque eu não sabia, ela tava com medo de eu me afogar. Aí eu fui lá, né? Fiquei na beiradinha do rio. Cheio de lama, meu irmão. O rio cheio de lama. Eu não queria ficar na lama. Por isso, aí eu peguei uma cadeira, né? Fiquei lá na barraca e fiquei esperando elas sair. Aí, quando elas saíram, eu disfarcei indo pra areia. Aí eu fiquei lá na areia um instantinho pra ver se elas não percebiam que eu tava querendo ir pra dentro da água. Se elas deixar, aí eu fui na água. Porque eu sou sorrateira, gente. Eu fui lá na água e fiquei esperando elas parar de olhar pra mim, né? Aí pronto, quando elas foram almoçar, porque eu já tinha almoçado cedo, eu não tava com fome mais, porque eu já tinha almoçado, né? Aí pronto, elas foram almoçar lá. Ô Thaís, fica aí. Não vá pra dentro da água, senão você se afoga. Porque você não sabe nadar e você não pode entrar na água e tereré, tereré, tururu. Aí eu não ouvi o que elas falaram e fui pra água. Aí eu tinha memorizado como é que nada. Meu pai até tentou me ensinar um dia, mas eu não consegui, né? Porque eu não consegui aprender. Tinha que bater os braços, vai reforçando as pernas. E marroquei. Tinha que ir pra frente ou pra trás, e depende do ângulo que você tá nadando. E varrer assim com os braços, né? Abrir os braços e vai nadando. Ou levanta a cabeça assim também. Aí eu me lembrei de tudo que ele falou, gente. De tudo que ele falou, me lembrei. E fui lá dentro da água. Elas nem imaginavam que eu tava na água. Aí eu fui lá pro fundo da água e comecei a me afogar. Eu juro, mas eu não queria gritar socorro,
quê? Eu tava com medo dela dizer alguma coisa, porque ela mandou eu não ir pra água, eu fiquei com medo. Cara, aí as ondas me puxou, as ondas não, né? A correnteza me puxou pra o fundo. E eu não sabia nadar de jeito nenhum. Comecei a me aperrear. Passei 1 minuto me afogando dentro dessa água, eu juro. Eu já tinha quase até desmaiado. Eu juro. Aí eu entrei de novo dentro da água. Depois daquele dia eu me aperriei tanto. Aí a correnteza me levando e tal, né? Aí a correnteza começou a me puxar muito. Eu já tava quase lá no meio. Aí elas não viram eu me afogando e eu me arrependi. Era pra eu ter ouvido elas. Mas eu não quis ouvir, né? Foi isso que deu. Aí pronto, mano. Me afoguei muito. Eu me afoguei muito naquela água, eu juro. Eu fiquei até engolir 1/2 litro d'água lá. Eu engoli de me afogando. Eu me afogando lá, muito. Aí a correnteza. Eu esperei, né? Ui. Aí eu esperei um instante. Eu fui lá, né? Fiquei batendo meus braços e minhas pernas e fazendo força pra ir pra superfície, né? Fazendo muita força. Eu já tava fazendo minha força inteira ali, eu juro. Eu juro que minha força toda eu fiz ali. Até que um instante, que foi o instante mais bom que eu já tive, o melhor dia da minha vida. Eu comecei a nadar, gente. Aí eu aprendi a nadar nesse desespero todo. Aí o desespero medonho. A correnteza me levando lá pro meio do rio. Eu quase me afogando porque o meio do rio é muito fundo. Aí eu fui lá, comecei a nadar bastante. E pronto. Aprendi a nadar. Eu fiquei lá nadando, até que elas do nada saíram, terminaram de almoçar. E eu dentro dessa água, quase no meio do rio, ela, menina, sai daí. Aí eu olhei pra ela, minha mãe, né? E pronto. Ela percebeu que eu comecei a nadar. Ela ficou impressionada, gente. Ela ficou orgulhosa de mim. Eu juro. Deixa eu ver isso aqui. Ela ficou orgulhosa de mim. Ui. Aí, né? Aprendi a nadar bastante. Eu nadei muito mais elas naquele rio, gente. Eu nadei demais. Pronto, né? Finalizar aqui o vídeo, né? Eu vou finalizar aqui o vídeo. Não, a história foi pouca, né? Foi meio estranha também, porque eu não sei como reagir, né? Muito bem ainda. Mas tá aí, gente. Essa é a história de como eu aprendi a nadar. Eu fiquei nadando bastante lá. Aí até hoje eu radei um reforçozinho, né? Eu aprendi a nadar muito bem, graças a Deus. Nado muito bem. Ui. Eu nado bastante quando eu vou à praia. Eu mergulho nas ondas. Mergulho nas ondas bastante. E claro, né? Que como eu sou corajoso. Mais ou menos, né? Eu tive um dia, né, que ela tava com medo de eu mergulhar na onda, porque ela tava com medo da onda me levar, né? Aí eu fui lá, pulei na onda e comecei a nadar. Ela ficou, menino, eu até, olha, se eu disser que eu aprendi a nadar um dia desse, e eu nado mais que minha mãe não sabe nadar muito bem, né? Por isso que ela fica lá no vasinho, porque ela não nada muito bem, sabe? Ela não aprendeu a nadar muito bem. E eu nado mais que ela hoje. Menino, um dia eu fui tomar banho no rio com minha prima, né? Mais velha. Eu juro.
que eu nado mais ligeiro que ela. Eu pareço um peixe dentro da água. Pois é, minha irmã, vou finalizar o vídeo aqui porque já tá com 10 minutos. Tchau, gente. Espero que tenham gostado da história, né? Tô sem ideias de vídeo esses dias. Por isso que tá ruim de postar também, né? O YouTube tá muito flopado. Eu não sei o que tá acontecendo com o YouTube, gente. Que tá muito flopado, gente. O que é isso, meu povo? Tá tão flopado. Até os vídeos dos famosos tá flopado, gente. Pois é, né? Os vídeos dos famosos com mais de 1000 curtidas. Agora tá com 300 e pouco. Meu Deus, o que que tá acontecendo? Pois é, gente. Tchau.